A gente conversa agora com o Júnior Soares, ele é adestrador de cães há mais de 10 anos. Ele está aqui no link com a gente. Quem está no YouTube está podendo, inclusive, assistir ele que está falando com a gente. Quero agradecê-lo até pela disponibilidade. Ele que fundou um dos serviços que faz um adestramento nesta linha do comportamento canino e adestramento positivo. Júnior, muito obrigada pela sua participação. Um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos dia. espectadores. Obrigado aí pela oportunidade, pessoal. É sempre um prazer falar de cães. Bom, são situações diferentes. Uma coisa é as crianças estarem na rua, o cachorro sai e atacam a criança. Existem alguns motivos que a gente pode compreender numa situação como esta? É a forma como esse cachorro é criado? Existe alguma questão que a gente pode... Claro que a gente não quer comentar sobre o caso especificamente, está sendo investigado, e a gente não deve entrar, né, em temas em que a gente não estava presente até fisicamente, presencialmente, para poder relatar fatos. O caso é que foi apresentado, a mãe faz aí as suas considerações sobre este animal especificamente e está sendo investigado. Mas existem algumas questões dentro do seu conhecimento que faz com que um animal, seja pitbull ou outra raça, tenha esse tipo de comportamento, Júnior? Bom, a gente precisa sempre levar em conta, como o nosso amigo Derivaldo falou, o instinto. Né? Algumas raças elas são pré-selecionadas para algumas funções. Nós temos o grupo de cães de caça, nós temos o grupo de cães de guarda, nós temos grupos de cães de pastores. Então, algumas raças ela têm predisposição a alguns comportamentos. Claro que hoje a gente tem que levar em consideração o componente genético, né? Ou seja, da onde aquele cachorro vem, e também o manejo ambiental, que isso faz toda a diferença. Né? Infelizmente, quando um cão de grande porte, seja um pitbull ou uma outra raça grande, ataca ou morde, ela causa um dano muito sério à saúde. Mas hoje a gente tem incidências aí dentro de pet shops, clínicas veterinárias de cães de pequeno porte que mordem muito. O Shih Tzu é um exemplo do cachorro que mais morde. Só que uma mordida do Shih Tzu ela vai causar um arranhão, uma perfuração não tão grave. Né? Então a gente também precisa levar em consideração que qualquer cachorro morde. E aí é importante sim entender como está sendo o manejo ambiental, como está o bem-estar e a qualidade de vida daquele indivíduo. Júnior, bom dia, Guilherme aqui. Bom dia, Guilherme. Nesse caso que a gente ouviu agora há pouco aí do ataque em Nova Odessa, né, uma coisa que chamou a atenção é que a mãe relatou que o cachorro, ele, digamos assim, ele só tinha como alvo a criança, o filho dela, que ele atacou ele, conseguiram tirar no primeiro momento, aí a criança correu para dentro da casa, o cachorro correu atrás e atacou ele de novo, em vez de atacar as outras pessoas que estavam no entorno. E que só conseguiram parar esse ataque quando esfaquearam o cachorro, infelizmente, que acabou morrendo. Por que o cachorro define um alvo fixo e vai atrás dele? E tinha alguma outra forma de eles cessarem esse ataque? Bom, Guilherme, como o José Luiz Pires falou, existe muito essa questão de, às vezes, não só crianças, mas pessoas ficarem aí instigando ou incomodando os cães nos portões. O cachorro, muitas vezes, ele está ali para cumprir aquela função de guarda, ainda que o pitbull não seja um cão de guarda, ele está ali para fazer aquela função defensiva. Então, pode ser que, nesse caso específico, o cachorro já tinha alguma, a gente pode chamar de desavença com aquela criança específica. O fato é que, quando um cão escapa, o nosso instinto é fugir. E quando a gente foge, acaba ligando um instinto de caça no cachorro. E a criança, normalmente, se a gente for pensar na natureza, quem é a presa? O menor, o mais lento, o mais fraco. E a criança sai correndo e fazendo barulho, se mexendo. Provavelmente o cachorro mira nesse tipo de alvo, assim como qualquer outro predador. Então pode ser uma questão instintiva pelo movimento, pode ser uma questão de histórico. A gente não tem o histórico, não tem o contexto, então a gente não pode afirmar o certo. Neste caso... A segunda mãe, ele não costumava não frequentar ali aquela região, então ele não conhecia aquele cachorro, a criança, pelo menos, só nesse caso. Mas assim, existe uma questão também que me passou pela cabeça agora, que é o seguinte, esse cão, ele deveria estar com uma coleira ou preso. Isso é fato, né, Júnior? Independente das atitudes ou do histórico. Exatamente, Carol. É lei a posse responsável. A pessoa tem que conhecer a raça que ela tem e saber minimamente o que ela precisa ter para guardar ou manter aquele cão com a condição de bem-estar dele e com a condição de bem-estar da sociedade, seja num condomínio, num apartamento ou num bairro de ruas livres.
como agir em casa quando a gente observa que o comportamento do animal mudou, está mais agressivo ou violento. Isso pode ter a ver com as nossas emoções, ou também com o ambiente dentro do lar, ou com a chegada de indivíduos novos, como a gente comentou, né, dentro do seio familiar. É um bebê, uma criança, ou alguém vem morar na casa. A gente tem alguns relatos de pessoas que sofrem muito porque às vezes pensam que podem até ter que doar o cachorro, se desfazer por conta do cachorro ficar agressivo. Em vias de regra, né, o cachorro se adapta a várias situações. A gente não pode generalizar, mas precisa sempre preparar o ambiente para a chegada de um filho, para a chegada de um novo cão, para uma mudança de lar. Né? A pessoa vai mudar, às vezes, de uma casa para um apartamento, ou vice-versa. Vai receber um pai, uma mãe idosa que vem morar, então é sempre importante se preparar. A maioria dos cães, eu costumo falar, eles não são agressivos e não querem brigar, não querem atacar. Mas a gente precisa respeitar. Na minha opinião, o ambiente faz toda a diferença. A maioria dos cães preferem rotinas. E quando a gente quebra muito essa rotina, ele entra em estresse. Entendi. Esse preparo, ele tem que acontecer alguns meses antes? Como você orientaria nesse caso? Principalmente no caso de crianças, né, de bebês, a gente fala, esse preparo tem que começar logo no início da gravidez. O cachorro, até pelo cheiro, pelos feromônios, pelos odores, ele já percebe que mudou alguma coisa. E com certeza, normalmente a mulher muda a postura dela. A gente não vai entrar na questão da energia, mas sim assim, da questão fisiológica, tudo muda. E aí esse cachorro começa a perceber, e muitas vezes esse cão é o filho da casa, é o cachorro que dormia na cama, é o cachorro que era o número 1 ali da família. E de repente ele perde aquele posto. Se ele não for preparado para isso, a pessoa pode ter um sério problema. Bem como a questão de cães novos. Às vezes a pessoa está com um cãozinho mais idoso, mais velhinho, e resolve adotar ou comprar um filhote. Aquele cãozinho já está numa fase mais tranquila, mais slow motion, já quer dormir mais, e aí chega o pentelinho ali para dar um gás para ele, né? Na maioria dos casos acaba assim dando gás, mas às vezes aquele cachorro não quer. E tem criança que é pentelinho mesmo. Sim. Eu atendo vários casos em que cães começam, principalmente pequenos, né? Yorks, Spitz, começam a morder crianças. E aí a gente não tem que adestrar só o cão, a gente tem que educar também a criança para respeitar o limite desse indivíduo e ele não reagir. E, Júnior, a gente trouxe esse caso mais pesado agora no começo da entrevista, mas para finalizar, a gente tem um caso bem interessante que aconteceu aqui na região também, né, Carol? Porque tem animais que são fofos demais. Vamos conferir esse doguinho, cachorrinho, que foi andar de ônibus. Ele virou meme, viu? Vamos ver. Foi lá na cidade de Montemor. Eu estava esperando para ver aqui a confirmação. Ele pegou uma carona com o ônibus e aí, nas redes sociais, está viralizando. O que aconteceu? Um homem estava voltando para casa por volta das 5h30 da tarde e flagrou esse momento. Foi ali no bairro Campos Dourados, na rodovia SP-101. Ele embarcou no 709, que liga Campinas à rodoviária de Montemor, sentou no banco, né? Que fica em cima de uma das caixas de roda ali, que são aqueles bancos mais altos, o que deixou ele numa posição confortável e privilegiada para observar a paisagem. E aí foi que esse passageiro fez, então, a imagem dele subindo no banco, levantando o pescoço e olhando ali toda a paisagem. Viajando tranquilamente, né? Sim. E enquanto o cachorro, ele fazia ali o percurso dele, ele viu o cachorro e aí a situação realmente divertiu a todos os passageiros, todo mundo achou muito bacana. E tem animais que já são assim, é uma questão de personalidade, Júnior? A gente fala que os cães, eles são seres extremamente sociáveis e tendem a viver em grupo. O cachorro, ele faz um tremendo esforço para se adaptar a qualquer ambiente, né? E a gente vê muito essas questões, principalmente dos cães de ruas, vira-latas, parando nos semáforos, quando o semáforo está fechado, enquanto as pessoas estão passando no semáforo fechado na faixa de pedestre. Eles aprendem muito por observação. E essa é a beleza de poder trabalhar com eles. É por isso que a gente também tem que se observar, viu, gente? Grita demais, briga demais dentro de casa, muda o ambiente, quer que o cachorrinho acompanhe, ele vai, lógico, é o espelho da gente, né? Júnior, quero te agradecer aí pela orientação, bom trabalho e parabéns, viu, pelo carinho que você tem aí com os seus mesmos clientes, mas a gente vê muito amor envolvido nesse trabalho. Eu que agradeço mais uma vez, Carol, Gui, a todos, a participação, e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento, pessoal. Obrigado. A gente conversou com o Júnior Soares, ele é adestrador, comentando aqui a respeito do comportamento canino.